Muitas vezes, o interesse feminino não acontece de forma direta ou declarada. Antes de qualquer escolha clara, existe uma fase silenciosa, onde a mulher observa, avalia e posiciona mentalmente os homens ao seu redor. É nessa fase que surge o que podemos chamar de lista de desejos, um espaço psicológico onde apenas alguns entram. O problema é que a maioria dos homens não percebe quando passa a fazer parte dessa lista. Confunde educação com interesse, proximidade com atração, ou ignora sinais sutis por insegurança. E, ao mesmo tempo, alguns acreditam estar em destaque quando, na verdade, são apenas uma opção temporária. Saber se você é o próximo nessa lista não depende de adivinhação, mas de leitura emocional. Existem mudanças claras no comportamento, na atenção e na forma como ela se posiciona diante de você. Entender esses sinais evita erros comuns e impede que você se sabote no momento mais decisivo. E é exatamente a partir dessa diferença, entre atenção genérica e interesse direcionado, que tudo começa a ficar mais claro. É isso que vamos explorar agora. Capítulo 1. O primeiro sinal de que você pode estar entrando na lista de desejos é a mudança no tipo de atenção que ela oferece. A atenção genérica é educada, previsível e distribuída de forma igual. Já a atenção direcionada é seletiva. Ela não acontece o tempo todo, mas acontece com intenção. Quando o interesse começa a se formar, a mulher passa a notar detalhes que antes ignorava. Ela lembra do que você disse, comenta algo específico sobre você ou muda levemente o comportamento quando você chega. Não é exagero, é ajuste. Um ajuste sutil que revela prioridade emocional. Outro ponto importante é a diferença de energia. A conversa flui de forma mais natural, sem esforço excessivo. Não há pressa, mas também não há dispersão. Mesmo em interações curtas, existe presença real. Isso indica que você deixou de ser apenas mais um no ambiente. Muitos homens perdem esse sinal porque esperam demonstrações óbvias. Mas o início do interesse raramente é explícito. Ele aparece primeiro na forma como ela escolhe onde colocar a atenção. E quando essa atenção começa a se repetir, algo muda no comportamento dela. Aos poucos, você deixa de ser apenas uma possibilidade distante e passa a ocupar um espaço mais definido, o que se revela de forma ainda mais clara no próximo capítulo. Capítulo 2. Quando a atenção já não é mais genérica, o próximo sinal aparece no comportamento prático. A mulher começa a demonstrar disponibilidade seletiva. Ela não está sempre disponível, mas quando está, escolhe estar com você. Isso se reflete em respostas diferentes, ajustes de agenda e pequenas iniciativas que antes não existiam. Esse tipo de investimento não é explícito. Não vem acompanhado de declarações ou cobranças. Ele surge em gestos simples, como prolongar uma conversa, sugerir outro momento ou manter contato mesmo sem um motivo claro. São atitudes que indicam prioridade emocional crescente. Outro detalhe importante é a forma como ela responde. As respostas deixam de ser automáticas e passam a carregar intenção. Há continuidade, perguntas de volta e interesse real no que você compartilha. Isso mostra que você não está sendo apenas entretido, mas considerado. Muitos homens confundem esse estágio com interesse garantido e aceleram demais. Esse é um erro comum. O investimento ainda está se formando e precisa de espaço para crescer. Quando essa disponibilidade seletiva se mantém ao longo do tempo, ela prepara o terreno para algo ainda mais revelador: a curiosidade pessoal. E é aí que o interesse deixa de ser apenas comportamental e começa a se tornar emocional, como veremos a seguir. Capítulo 3. Quando o interesse começa a ganhar força, a curiosidade muda de nível. A mulher passa a fazer perguntas mais pessoais, não por educação, mas por intenção. Ela quer entender como você pensa, reage e vive. Não é entrevista, é leitura emocional. Essas perguntas surgem de forma natural, misturadas à conversa. Ela se interessa por suas escolhas, experiências passadas e planos, mas observa principalmente a forma como você fala sobre tudo isso. O conteúdo importa, mas a postura importa ainda mais. Outro sinal claro é que ela se lembra do que você compartilhou antes. Retoma assuntos, conecta informações e demonstra atenção contínua. Isso indica que você não está apenas passando pelo radar, mas sendo analisado com mais profundidade. Aqui,
Muitos homens erram ao tentar impressionar. Exageram histórias, vendem uma imagem ou tentam parecer mais interessantes do que são. Esse esforço quebra a naturalidade e gera desconfiança. Quando o interesse é real, o que sustenta a conexão não é performance, é coerência. E quando essa coerência se mantém, o comportamento dela começa a mudar de forma mais visível, inclusive fisicamente. É exatamente esse deslocamento que vamos entender no próximo capítulo. Capítulo 4. À medida que o interesse se aprofunda, o corpo começa a comunicar antes das palavras. A linguagem corporal muda de forma sutil, mas consistente. A mulher se posiciona de maneira diferente quando está perto de você, mantém mais contato visual e reduz distrações externas durante a interação. Esses sinais não são forçados. Eles surgem naturalmente quando existe envolvimento emocional. O corpo acompanha a atenção. Pequenos gestos, como inclinar o tronco, espelhar movimentos ou manter proximidade confortável, indicam que você ocupa um espaço relevante para ela. O tom emocional também muda. A conversa ganha mais calor, mais presença. Há pausas intencionais, risadas mais soltas e uma sensação de conexão que vai além do conteúdo falado. Isso mostra que o interesse deixou de ser apenas racional. Muitos homens ignoram esses sinais por estarem focados demais no que dizer. Mas, nesse estágio, o que importa é como você está. A postura tranquila e segura reforça tudo que foi construído até aqui. Quando corpo e emoção entram em alinhamento, a mulher começa a projetar possibilidades futuras. E é nesse ponto que surgem os testes mais reveladores, aqueles que indicam que você já pode estar muito mais perto da escolha do que imagina. Capítulo 5. Quando a atração já está estabelecida, a mulher começa a testar compatibilidade futura. Ela quer entender se você se encaixa em um contexto mais amplo da vida dela, se compartilha valores, prioridades e modos de encarar desafios. Esses testes não são explícitos, surgem como perguntas estratégicas ou situações sutis. Ela pode falar sobre situações hipotéticas, discutir escolhas de vida ou comentar sobre problemas pessoais para observar sua reação. Não é curiosidade casual, é um filtro silencioso, avaliando se você está preparado para estar presente de forma consistente e madura. Outro ponto decisivo é a reação emocional. Ela observa se você mantém calma, coerência e postura, mesmo diante de provocações ou divergências. O homem que se mantém íntegro transmite confiabilidade, enquanto quem se altera transmite instabilidade. Muitos homens interpretam essas interações como simples conversas, ignorando a função real. Mas é nesse momento que o interesse deixa de ser superficial e começa a se consolidar de verdade. Quando esses sinais se acumulam, fica claro que você não é apenas uma opção passageira, mas alguém que ela considera seriamente, o que abre caminho para os testes emocionais mais delicados, que veremos no próximo capítulo. Capítulo 6. Após os testes de compatibilidade, surge um ponto crucial: diferenciar interesse momentâneo de desejo real. Nem toda atenção ou curiosidade indica que você está sendo considerado para algo mais sério. Muitas vezes, mulheres interagem por educação, conforto ou simplesmente entretenimento. O sinal de que o interesse está se tornando desejo real aparece na consistência. Ela mantém contato de forma seletiva, mas contínua, demonstra preocupação genuína com seu bem-estar e investe tempo em conhecer quem você realmente é. Essas atitudes não são episódicas, mas um padrão silencioso de prioridade. Outro aspecto importante é a forma como ela reage a você frente a terceiros. Comentários, menções ou pequenas comparações indicam que você entrou no radar emocional, mas sem exageros. Isso revela que você é avaliado de forma sutil e constante. Muitos homens confundem sinais momentâneos com escolha definitiva e aceleram interações. Esse erro pode gerar pressão e afastamento. Compreender a diferença entre interesse passageiro e desejo em construção evita que você se queime antes do momento certo. Quando essa percepção fica clara, o próximo passo é reconhecer comportamentos que confirmam que você não é apenas uma possibilidade, mas uma prioridade real, tema do capítulo seguinte. Capítulo 7. À medida que o desejo se consolida, surgem sinais que confirmam que você não é apenas mais uma opção, mas alguém que ela realmente considera. Um dos maiores indicativos é a atenção seletiva combinada com a curiosidade contínua sobre sua vida, suas decisões e seus sentimentos.
Ela começa a incluir você em pensamentos futuros, mesmo que de forma sutil. Pode mencionar eventos, planos ou situações hipotéticas que naturalmente envolvem a sua presença. Não são promessas explícitas, mas indícios claros de que você está sendo levado em consideração. Outro comportamento revelador é a forma como ela valoriza sua opinião. Perguntas estratégicas, pedidos de conselho e retorno sobre assuntos que você comentou anteriormente demonstram que seu julgamento importa e que ela busca alinhamento emocional e intelectual. Muitos homens não percebem esses sinais porque esperam declarações dramáticas ou gestos óbvios. Mas, na realidade, a prioridade silenciosa é muito mais poderosa que qualquer verbalização. Quando esses sinais se repetem, você percebe que entrou em um estágio de escolha real, ainda que ela continue avaliando discretamente, mas de forma cada vez mais intencional. É nesse ponto que começam os testes finais, que podem definir se você permanece ou não na lista. Capítulo 8. Mesmo quando você já demonstra valor e atenção consistente, a mulher costuma testar discretamente como você se compara a outros homens. Esses testes não são sobre competição direta, mas sobre percepção de valor relativo. Ela observa como você se mantém quando há referências externas ou menções a outros pretendentes. Esses sinais aparecem em comentários sutis, histórias envolvendo terceiros ou comparações indiretas. Não é provocação para machucar, mas uma maneira de entender se você mantém confiança e segurança mesmo diante de possíveis rivais. Homens inseguros reagem com ciúmes excessivos ou tentativas de se mostrar superiores, enquanto homens seguros permanecem íntegros. Outro indicativo é o equilíbrio entre atenção e autonomia. A mulher percebe se você mantém vida própria, projetos e interesses, mesmo quando existe reciprocidade crescente. Isso reforça que seu valor não depende da aprovação dela, mas da sua coerência interna. Muitos homens perdem espaço nesse ponto ao reagir de forma exagerada, buscando controle ou validação. Reconhecer esses testes como observações naturais evita equívocos e fortalece sua posição na lista de desejos. Quando você entende essa dinâmica, passa a interpretar sinais em vez de reagir a eles, e é exatamente isso que o próximo capítulo aborda, mostrando o erro decisivo que pode tirar você da lista. Capítulo 9. O maior erro que faz homens saírem da lista de desejos acontece quando a ansiedade toma conta. Ao perceber sinais de interesse, muitos passam a pressionar, acelerar interações ou tentar garantir reciprocidade imediata. Essa pressa quebra a naturalidade e a confiança construída até então. Outro comportamento comum é a perda de postura. Homens que mudam para agradar, explicam demais ou se tornam excessivamente disponíveis passam uma mensagem de insegurança. Ela percebe que você está reagindo ao interesse dela, em vez de manter sua própria estabilidade emocional. O teste final, portanto, não é verbal, mas energético. Ele mede se você permanece centrado quando o interesse é claro. Quem consegue sustentar equilíbrio, presença e coerência sem tentar manipular resultados, mantém seu espaço na lista. O homem que entende isso age com maturidade. Ele não precisa se provar, nem acelerar a escolha. Sua postura consistente transforma o interesse em confiança mútua, consolidando a percepção de que ele é uma possibilidade real e prioritária. E é exatamente essa compreensão que fecha todo o processo, preparando o caminho para a conclusão final sobre como interpretar e se posicionar diante desses sinais. Conclusão. Estar na lista de desejos de uma mulher não acontece por acaso, nem depende de pressa ou esforço exagerado. Ela surge a partir de atenção seletiva, curiosidade genuína, consistência e postura segura. Cada sinal que ela dá é uma indicação de que você ocupa espaço emocionalmente relevante. O maior erro masculino é interpretar sinais de interesse como garantia ou motivo para acelerar. Pressa, ansiedade ou tentativa de agradar em excesso quebram a naturalidade e podem tirar você da lista antes mesmo que a escolha seja feita. O que realmente importa é coerência e equilíbrio emocional. Homens que mantêm postura, presença e autonomia naturalmente se destacam. Eles não precisam competir, provar nada ou controlar resultados. O próprio comportamento comunica valor e confiabilidade. Em resumo, interpretar sinais corretamente e manter sua essência é o que transforma interesse em prioridade real. Entender essa dinâmica permite que você se posicione de forma estratégica, sem perder autenticidade, e aumente significativamente suas chances de ser o próximo na lista de desejos.
Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.